Ok. Bom, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à última sessão desta terceira semana virtual do DCT. Começámos bem, vamos terminar ainda melhor. Vamos terminar com a professora Ana Paula Correia. Desde já quero agradecer-lhe o facto de se ter disponibilizado para participar neste evento, para colaborar connosco, partilhar a sua experiência, a sua sabedoria nestas áreas. E é sempre bom ver um português, neste caso uma portuguesa, a desempenhar funções numa instituição de ensino superior com o prestígio que é a Ohio University nos Estados Unidos. Eu, antes de lhe passar a palavra, vou só dizer aqui duas ou três coisas sobre o seu currículo, que fez o favor de me enviar, para que as pessoas possam perceber com quem é que estamos aqui a contar nesta sessão. Portanto, Ana Paula Correia é professora associada com agregação no College of Education and Human Ecology, no Ohio State University, localizada em Columbus, Ohio, Estados Unidos da América. Atualmente é também diretora do Centro de Educação e Formação para a Empregabilidade da Ohio State University. Ana Correia tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia educativa e design de aprendizagem. Ela iniciou a sua carreira académica na Universidade do Minho, em Braga, nos anos 90. A professora Correia é uma expert internacional em educação à distância, aprendizagem online e móvel e aprendizagem colaborativa. O seu trabalho tem sido publicado em mais de 40 revistas especializadas e apresentado em inúmeras conferências nacionais e internacionais. Em 2017 foi coautora do livro Teaching Online Simplified, A Quick Guide for Instructors. A professora Correia está ou esteve envolvida em projetos de pesquisa financiados pela Fundação Bill and Melinda Gates, Institutos Nacionais de Saúde, National Science Foundation, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Papillon Center, Kaufman Foundation e Departamento de Educação dos Estados Unidos da América. Na Ohio State University, ela lidera o grupo de pesquisa Learning and Experience Design, um grupo dedicado a investigar processos e pedagogias de design de aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigado, professora Ana Paula Correia. Quando quiser, o palco é seu, portanto pode fazer as suas partilhas e esteja à vontade. Muito obrigada, professor Moreira, pela apresentação. Eu quero só dizer uma coisa. Começou uma trovoada enorme agora mesmo e há o perigo da eletricidade ir abaixo. Se isso acontecer, eu já estou a explicar porquê. Provavelmente não vai, mas se acontecer e se não for possível continuar a apresentação, toda a gente fica esclarecido. Antes que alguma coisa aconteça, eu queria disponibilizar o link para os slides que eu vou usar aqui. Eu pus no bate-papo e assim vocês podem seguir a apresentação e aceder aos slides ao mesmo tempo. Se alguma coisa acontece com a eletricidade, é seu plano B, ficam já com os slides disponibilizados e depois vê-se o que se pode fazer, ok? Eu gostava então de partilhar o meu ecrã. E começar por agradecer ao professor Moreira e à Universidade Portucalense por me convidarem a fazer parte deste evento. Estou muito contente por falar na minha primeira língua e de partilhar com vocês o trabalho que eu tenho feito como professora investigadora na Universidade Federal do Ohio. Não, Universidade do Estado de Ohio. Eu vou ter alguma confusão de vez em quando com as traduções, mas tenho toda a gente aqui para me ajudar e para usar o bate-papo para pedir clarificações, certo? Queria dar um pouco a ideia de onde estou neste momento. A Universidade Ohio State fica situada na capital do estado de Ohio. Está ali um mapa para vocês verem Ohio em relação aos outros estados dos Estados Unidos. E esta é uma fotografia de Columbus, a capital do Ohio, onde fica a universidade. A Universidade do Estado de Ohio é número 1 no estado e é uma universidade extremamente grande, quase uma mini-cidade. O campus é uma mini-cidade dentro da cidade, com 65 mil estudantes e 2.200 professores e funcionários. Eu começo sempre estas apresentações para criar uma ideia de contexto, onde eu me encontro e onde eu estou a funcionar nesta altura. A esta apresentação adiciono a informação de que a trovoada está a acontecer neste momento e está escuro, ficou tudo escuro. A temperatura é muito alta, estão quase acima dos 35 graus centígrados. Mas eu quero também enquadrar esta conversa na realidade atual, na nova realidade atual,
que é a pandemia do Covid-19. Não posso deixar de falar no ensino e da aprendizagem online sem falar no que está a acontecer e está a impactar a nossa vida, todas as nossas vidas neste momento. E eu gostava de enquadrar, como disse, a conversa em 3 mudanças sociais que estão a ocorrer e que estão a acelerar devido à pandemia. Deve haver mais e há de certeza mais, mas eu concentrei a minha apresentação nestas 3 e vocês vão perceber porque no fundo, no fim da minha conversa, eu queria talvez demonstrar que tenho contribuído, não só eu, mas também eu e os meus alunos e o meu trabalho com o ensino e a aprendizagem à distância e o ensino e a aprendizagem online, temos contribuído de alguma forma, mesmo de uma forma bem pequenina, para tentar resolver alguns desses problemas. Então, os 3 maiores mudanças da sociedade que estão a acontecer neste momento devido à pandémica é um aumento incrível das tecnologias digitais, não só no espaço de educação e informação, mas também no campo financeiro, na banca, com os pagamentos digitais e o dinheiro digital. Uma outra mudança acelerada é a necessidade incrível, mais do que nunca, de cooperação. As nações realizam agora que, para resolver um problema complexo como uma pandemia viral, têm que trabalhar em conjunto. Por exemplo, para descobrir uma vacina que é eficiente, vão ter que trabalhar em conjunto para tentar resolver este problema, porque ele não se vai embora se nós não colaborarmos mais e melhor, de uma forma mais intensa do que nunca. Outra mudança na sociedade ficou tão claro as diferenças sociais e as diferenças económicas. Todos vocês sentiram quando mudaram para o remote learning, quando começaram a dar aulas aos vossos colegas, assumindo que alguns de vocês são professores como eu, começaram a dar aulas aos vossos alunos à distância, descobriram de uma forma ainda mais exacerbada as diferenças entre os que tinham tecnologia e tinham acesso à internet em casa e os que não tinham nada, inclusive nem sequer tinham banda para participar numa reunião de videoconferência como é esta que estamos a participar hoje. A outra ponto que ficou bem claro foi o acesso à assistência médica, em particular aqui nos Estados Unidos, entre as pessoas que têm seguro ou que têm possibilidades financeiras de comprar seguro de saúde e os que não têm. Digamos que para mim é importante situar o meu trabalho no contexto atual e tenho a certeza que há mais mudanças na sociedade que estão a ocorrer, mas eu só usei estas 3 para ilustrar o meu ponto. Eu acredito que a educação em geral e a educação e a aprendizagem online em particular podem contribuir para aliviar algumas destas mudanças e o impacto negativos que estas estão a ter nas populações, em particular nas populações mais desfavorecidas. E daí é que eu começo a entrar aqui no meu trabalho, que tem a ver com o ensino e a aprendizagem online. Claro que há muitas críticas que se fazem à aprendizagem e ao ensino online e à aprendizagem à distância. Nós todos já ouvimos essas críticas, em particular dos nossos próprios alunos e dos nossos próprios filhos e filhas. Com certeza vocês ainda estão a ouvir alguma dessas críticas, uma vez que têm crianças que estão a ter, ou adultos ou adolescentes que estão a ter aulas online e estão em contato com vocês de uma forma constante. Primeiro, é chato aprender online. Depois, é muito isolado, tu sentes-te muito sozinho. Depois é assim, é tudo baseado em leituras e escrita, só baseado no texto. Quando muitos dos sistemas, como é que vocês chamam? Learning Management System.
sistema de gestão da aprendizagem tem tantas capacidades, mas normalmente os professores que ensinam usando esses, eu não quero generalizar, alguns dos professores que ensinam usando esses sistemas não usam as capacidades multimédia dos sistemas, então tudo é baseado no texto. Não se usa o vídeo, não se usa os infográficos, não se usa as imagens, etc. Outra crítica é que é fake, é falso, não é autêntico. E é desconectado dos colegas, é desconectado do professor, é desconectado da vida, é desconectado das comunidades onde vivemos. Em suma, não funciona. Estas são muitas das críticas que a gente ouve e que a gente ouve em primeira mão dos nossos alunos. Também são críticas que estão muito, como é que eu ia dizer, documentadas na literatura sobre o ensino e a aprendizagem à distância e online. Então, para mim era como é que vou resolver algumas destas situações, como é que eu vou trabalhar para que as experiências que eu crio para os meus alunos online não caiam naquela tradição de que não funcionam, de que é chato, de que não presta. Uma das abordagens que eu usei, e eu não estou a dizer que esta é a abordagem que toda a gente tem que usar, só estou a dizer que esta é uma abordagem que eu usei por causa do contexto onde eu trabalho e dos conteúdos que eu ensino, que são as minhas aulas são, a maioria delas são acerca do design de aprendizagem, ou desenho didático, ou instruction design, não sei bem como é que vocês querem se chamar. Eu pessoalmente gosto da designação design de aprendizagem, porque inclui o conceito de design de outros campos. Mas deixa-me concentrar aqui. Eu olhei para este método de ensino que é chamado Project-Based Learning. A minha tradução é aprendizagem baseada em projetos, mas é uma tradução livre, vocês podem traduzir da forma que quiserem. E este método de ensino onde os alunos são desafiados e são envolvidos na resolução de um problema que é real, que é complexo, que é messy, que é assim complicado, mas tem um período considerável de tempo para se envolverem na tentativa de resolução desse problema ou desse desafio. Claro que o Project-Based Learning foi criado para relações ou transações educacionais presenciais. Não foi criado com a ideia do ensino online ou ensino virtual ou aprendizagem à distância. Por isso, digamos que para mim a questão foi como é que eu vou como é que a aprendizagem baseada em projetos vai ser quando eu ensino, como é que eu vou transformar para poder usar este método de ensino no ambiente de ensino à distância ou ensino online. Esta era a minha questão. Esta questão, eu tenho lidado com esta questão nestes últimos anos, em particular desde que me mudei para Ohio State, mas antes de vir para Ohio State, eu estive noutra universidade onde explorei também este problema. Os resultados, ou o caso, não é mais o caso que eu vou partilhar com vocês hoje, aconteceu este semestre que decorreu entre janeiro a abril de 2020. Mas antes de vos falar do caso, tenho que falar do contexto, onde é que ele ocorreu. A maioria do meu ensino na universidade é feito online. Por isso, em março, ou em fevereiro, não sei quando é que aconteceu para vocês, quando todos os alunos foram convidados para voltarem para casa e todas as pessoas foram convidadas a ensinar à distância e a ensinar online, foi muita pouca confusão entre mim e os meus alunos, porque nós já estávamos a aprender e a ensinar online. Tivemos que fazer alguns ajustamentos, mas foi tranquilo porque eu ensino, a maioria das minhas aulas são online. E são parte deste programa de mestrado online, que é 100% online, que é o mestrado em tecnologias de aprendizagem. Se os alunos têm que completar 30 horas,
de créditos, são basicamente 10 cursos ou disciplinas, não consigo lembrar se a gente chama de disciplina ou curso, vocês percebem o que eu estou a dizer, e foi criado para atrair profissionais, pessoas que trabalham, que têm uma carreira, que trabalham full-time, a tempo inteiro, em diferentes contextos, que queiram aprender sobre este tópico e iniciar, mudarem uma carreira deles para a tecnologia educativa, ou querem avançar na carreira porque já são formadores em empresas e outro tipo de ocupações e querem avançar. O mestrado online de tecnologia de aprendizagem usa o sistema de gestão de aprendizagem, o Canvas. Eu pus ali só uma nota se vocês estiverem interessados em aprender mais. Ok, este é um mestrado que tem 10 disciplinas diferentes. Uma dessas disciplinas é o curso que eu ensino, que se chama Applied Instruction Design, que é uma disciplina avançada, parte do princípio que os alunos já têm os pré-requisitos necessários para engajar com o trabalho do design de aprendizagem. Eu sei que usei a palavra engajar, não devia ter usado, mas para se envolverem com este trabalho. Eu não vou, quando os alunos chegam a esta classe, eu não vou treiná-los a partir do básico, eu assumo que eles já estão ao nível que podem se envolver em trabalho mais complexo, por isso é que eu sou capaz de fazer, enquadrar o meu trabalho nesta classe, neste método de ensino, a aprendizagem baseada em projetos. Eu acho que é importante dar este contexto, porque senão a minha conversa pode estar só a querer dizer que este é o único método de ensino que vale a pena ensinar quando se ensina online. Não é, pode não ser. Para mim as circunstâncias funcionam e vocês já vão ver como. Nesta disciplina os alunos não são incentivados, eles têm que trabalhar como parte de um grupo virtual, porque os alunos são alunos online, estão espalhados pelo país inteiro. Não temos nenhum aluno internacional, porque o curso, o mestrado não aceita alunos internacionais ainda. São todos alunos que estão espalhados pelo país, em vários estados. Por isso eles têm que trabalhar nestas equipas que estão distribuídas, que nunca se encontram cara a cara num ambiente físico. Contudo, às vezes nós temos alunos no programa que vivem em Columbus e trabalham na Ohio State e alguns são capazes de se encontrar cara a cara, mas isso para mim é irrelevante, porque o desenho é para eles se encontrarem e fazerem o trabalho no formato virtual. É importante perceber também que o semestre dura 14 semanas, basicamente início de janeiro a fim de abril, mas o projeto em si dura 11 a 10 semanas. Eu agora faço com que o projeto dure 11 semanas, porque acho que 10 fica mais complicado. A classe não tem mais de 20 alunos, até agora a classe que eu dei, o máximo foram 19 alunos. Ok, este é o curso e agora este é os alunos são importantes. Estas são fotografias reais dos meus alunos, dos que criaram o projeto, que eu lhe vou mostrar num segundo. Os alunos trabalham, como eu já disse, trabalham a tempo inteiro, fazem este mestrado part-time, aos poucos. A maioria deles faz 2 disciplinas por ano, uma por semestre. E a maioria deles termina o mestrado em 2 anos e meio. Claro que há os alunos que querem andar mais rápido e a gente adapta-se aos objetivos dos alunos em termos de computar o programa. Os alunos já têm alguma experiência em design de aprendizagem, porque ou já tiveram já computaram a disciplina introdutória ou praticam a design de aprendizagem nas suas próprias ocupações. A maioria dos alunos nesta classe são professores, são já alguns instruction designers, alguns são formadores em empresas, outros são de desenho gráfico ou de departamento de inglês. Nós temos muita gente do departamento de inglês que está a fazer este
mestrado para poderem ser um technical writer ou, como é que se chama, um escritor de técnico para assuntos técnicos que as empresas, e principalmente as empresas de tecnologia, empregam muitos a technical writers, então eles fazem o mestrado para ser mais competitivos no mercado de trabalho. O problema, pronto, já os mostrei o programa, a disciplina, os alunos e agora o projeto. O projeto que eles têm que fazer, onde eu vou aplicar esta metodologia de aprendizagem baseada em projetos, é um projeto que começa com um problema. Os alunos juntam-se nas equipas deles e brainstorm um problema educacional que eles querem resolver em 11 semanas. Têm que perceber que há aqui um limite de tempo. A minha orientação é que o problema não deve ser um problema técnico. Eu não quero que eles vão ensinar a alguém, um grupo de pessoas a usar o Excel. Tem que ser uma área, tem que ser um problema numa área em que eles não têm necessariamente expertise. Claro que toda a gente que está a fazer um mestrado, ou a maioria das pessoas que estão a fazer um mestrado em tecnologia de aprendizagem, sabe usar o Excel e o Microsoft Suite, mas eu não queria que eles ensinassem nada que fosse técnico. E também incentivo os alunos para trabalharem num problema que vai impactar positivamente um grupo que normalmente não tem sido representado ou não tem tido apoio. Mas é só eu incentivo-os a fazer isso. Não há realmente muitas regras, a não ser que eles vão ter que resolver o problema em 11 semanas. E não pode ser um problema técnico. Senão, eu quero que eles experienciem um conteúdo que eles não estão familiarizados, para poderem explorar a relação entre o designer de aprendizagem e a pessoa que domina o conteúdo, que é uma relação importante se tu queres ter sucesso nesta carreira de design de aprendizagem. E agora vou-vos dar um exemplo. Este foi um problema que a equipa que eu vos mostrei aqui há pouco, daqueles 6 alunos, resolveram. Eles trabalharam com a Ohio State Faculdade de Enfermagem. A Faculdade de Enfermagem aqui tem um programa que forma agentes comunitários de saúde. Agentes comunitários de saúde são pessoas que não têm que ter um grau universitário, podem aplicar a este programa de formação depois da conclusão da escola secundária, mas que são pessoas críticas para fazer a ligação entre as comunidades onde eles vivem e trabalham. Normalmente essas comunidades são comunidades com dificuldades financeiras, não é dificuldade, são comunidades que não têm muito dinheiro, não têm muitos recursos e também muitas delas são comunidades que têm muitos imigrantes. Há muitos imigrantes aqui em Colombos, de várias partes do mundo, só para falar em Colombos. Estes agentes comunitários de saúde não trabalham só em Colombos, trabalham em qualquer sítio do país e são formados pela Faculdade de Enfermagem neste programa de formação específico. Isto não é um curso, não é uma graduação, é um programa de treinamento, é um programa de formação. E o trabalho deles é crítico porque eles são a ligação entre as comunidades pobres onde eles trabalham e os membros dessa comunidade estão carenciados e os profissionais de saúde pública. Por vezes essa comunicação é difícil, especialmente se as comunidades têm muitas populações imigrantes. Isto só para explicar a criticalidade desta posição de agente comunitário de saúde. Os meus alunos trabalharam com a coordenadora do programa de formação e decidiram que uma das coisas que eram necessárias era criar um módulo online de autoaprendizagem, significa self-paced, eu não sei a melhor tradução, mas significa que o formando faz esta aprendizagem
sem a ajuda de um professor. Não há moderador, não há professor, é autoaprendizagem. O módulo foi criado com a ajuda, claro, porque nenhum dos meus alunos, eu quero dar crédito aos meus alunos agora, neste momento, agradecer à Ali, à Bárbara, ao Brock, à Chen Chin e à Fan por me deixarem partilhar o projeto deles com vocês, sobre o sistema circulatório e doenças associadas. Claro que ninguém nesta equipa sabia sobre este tópico, mas essa não é o problema. O problema é resolver, treinar aquele grupo de formandos numa área que a coordenadora do programa identificou como uma área crítica. E eu tenho um bocado de informação sobre a plataforma onde este online module, onde este módulo online foi criado. Eu vou-vos mostrar no fim, se alguém quiser experimentar. Mas vou-me agora focar nos elementos do design da aprendizagem que foram incluídos no módulo. Primeiro criou-se um avatar que ia ser o guia nesta jornada de aprendizagem para o formando, que vai ser um agente comunitário de saúde. E o avatar é a Paulina, estou-vos a apresentar a Paulina aqui. A Paulina é uma presença constante durante este módulo online, de autoaprendizagem. E ela também oferece feedback quando se faz a autoavaliação. Os alunos fazem um teste, mas um teste é de autoavaliação, não há ninguém que vai e realmente dá nota ao teste. Isto é tudo para o crescimento deles como profissionais nesta área da saúde comunitária. E a equipa de design, que eram os meus alunos, trabalharam muito para incluir elementos multimédia no módulo online e para ajudar estes agentes comunitários de saúde a ter uma boa compreensão sobre o sistema circulatório e doenças associadas. Usaram as capacidades do programa para fazer demonstrações, mais animação que uma demonstração. Usaram as capacidades do programa para incluir uma série de vídeos curados pela coordenadora do programa. Usaram também as capacidades do programa para fazerem expandir conceitos, oferecer informação adicional, ajudar os alunos a fazer um autoteste à medida que eles avançavam no módulo. Eu posso-vos dar um link para o módulo para vocês darem uma olhadela, mas para mim o ponto aqui é dar-vos um exemplo de como esta aprendizagem baseada em projetos vem à vida, não é implementada. E estamos muito orgulhosos porque o módulo vai ser lançado no dia 1 de agosto e os agentes comunitários de saúde vão usá-lo e a nossa esperança é que os ajude a ter mais conhecimento nesta área e que ajude o problema da assistência médica que existe neste momento neste país. Eu sei que esta é só uma pequena gota d'água, mas é só para vos explicar como está tudo interconectado, pelo menos na minha cabeça. Claro que o projeto não cai assim, eu não chego no primeiro dia da aula e digo assim, ok, vamos fazer este projeto, tchau, até abril, depois a gente vê-se. O projeto é acompanhado por mim e também nós temos na classe uma pessoa que faz trabalho de design de aprendizagem no campo e ele é o que a gente chama, é um mentor da prática. O mentor da prática e eu ajudam os alunos a desenvolver o projeto e o projeto tem 4 pontos críticos, onde em cada ponto eles têm uma nota, por isso eles sabem o processo, mas mais importante que a nota é o feedback que a gente lhes dá, escreve o feedback, tira fotografias, fala com eles no Zoom se for preciso, para que o resultado final seja o melhor possível. Primeiro têm que identificar o problema, já falámos sobre isso,
Depois têm que desenvolver uma análise instrucional, uma análise educativa. Basicamente, eles têm que aprender acerca do grupo, para quem estão a ensinar, quem são eles, qual é as características desse grupo. Neste caso, era importante saber qual era o nível em termos de linguagem, porque não podia fazer um módulo com uma linguagem técnica ou médica muito complexa, porque muitos desses agentes comunitários de saúde fazem este curso de formação, mal saem da escola secundária, por isso a linguagem era uma coisa importante. Depois de fazer essa análise, a parte mais longa é desenhar e desenvolver a educação, a solução educacional. Neste caso, foi um módulo online da autoaprendizagem. Durante estes anos todos que eu ensino desta forma. Nos Estados Unidos, o cara sai da universidade e vai escrever um filho. Alguma questão? Eu não percebi. Alguém perguntou alguma coisa? Eu não percebi. Não, pode continuar, Ana Paula, pode continuar. Ok. Eu posso parar se for preciso. Não, força. Ok. Então, a maioria do tempo que eles vão precisar é para desenvolver a educação, a solução. E nestes anos todos que eu ensinei, tem tido todos os tipos de soluções, mas eu não quis bombardear vocês com estes projetos todos. Eu quis trazer um claro e dar-vos a ideia do processo. E depois a última etapa deste processo é a apresentação, que nós fazemos sempre em Zoom. Tiramos sempre fotografias. Quando de repente toda a gente começou a tirar fotografias em Zoom em março, em abril, nós temos andado a tirar fotografias estes anos todos. Os alunos escolhem sempre um prop, um adereço para a fotografia. Se vocês virem, está ali um aluno que usou a barba dele da quarentena. Tem uma barba postiça que pôs para a fotografia, que é a barba da quarentena. O Sean usou o chapéu dele que trouxe da Walt Disney. Isto é só uma ideia do tipo de comunidade que a gente tem. A gente tem, durante o semestre, durante os 4 meses, entre janeiro e abril, temos 2 sessões live. Esta é a última. E tiramos sempre fotos. Só para vos dar uma ideia. Ok. E agora como é que isto tudo vem junto? Como é que se juntam estes elementos todos? Eu penso que agora é tempo para parar, para pensar e para ver como é que esta nova pedagogia online emerge dessas experiências. Não só das minhas experiências, mas das vossas experiências, principalmente nesta experiência acelerada da aprendizagem e ensino remoto, que tem sido estes últimos meses. Na minha perspectiva, as novas pedagogias online têm que se focar no envolvimento e na colaboração. Isto aqui é só o início de algumas ideias que eu tenho, que estou a partilhar com vocês. Estou aberta ao vosso feedback e à vossa crítica. Eu penso que o lifelong learning é o backdrop, é o contexto geral. Toda a gente, neste momento, tem que aprender durante a vida toda. A ideia de que a gente vai para a escola, aprende e depois acaba, essa ideia já foi descartada há muitos anos. Depois a ideia de que aprendemos fora da sala de aula, aprendemos em todos os tipos de contextos, e principalmente nos contextos informais, aprendemos com os colegas, com os amigos, com as famílias, com as nossas próprias filhos e filhas. E depois a aprendizagem tem que ser autêntica, tem que ser uma coisa real, eu tenho que ver o benefício do que estou a aprender para minhas aspirações de carreira ou para a minha ocupação corrente. E outro aspecto importante, eu quero terminar, quero deixar tempo para questões, é o aspecto da autoaprendizagem. A tecnologia fez com que nós possamos aprender muitas coisas sozinhos. Neste momento em que as pessoas estão em lockdown ou em quarentena ou passam um tempo em casa, as pessoas estão a explorar interesses que nunca exploraram antes, hobbies que nunca seguiram, porque não tinham tempo, usaram o tempo todo na deslocação, por exemplo, esse tempo agora é poupado, ou não.
Mas a ideia de aprender uma coisa que não é imposta por ninguém, não é imposta por um currículo, não é imposta por um professor, ou que não é imposta por um programa, é importante e a tecnologia permite isso. Autoaprendizagem, self-learning. Nada disto é novo, mas para mim, pôr estas dimensões juntas ajuda-me a ver qual é o enquadramento, digamos, o enquadramento teórico do trabalho que eu faço. E esta é a última coisa que eu quero mostrar, porque ainda está em desenvolvimento. Este enquadramento do ensino online, ensino-aprendizagem online, é emprestado do ensino presencial. Nos anos 80, o Kolb apresentou este enquadramento do experiential learning, ou aprendizagem experiencial, que foi também criada para os espaços de ensino-aprendizagem presenciais. Em 2007 começou-se a discutir esta ideia do e-learning experiencial, do experiential e-learning. E a ideia que eu proponho aqui é usar esse enquadramento para conceptualizar o meu trabalho melhor. É esta ideia de que o experiential e-learning começa na observação, a gente observa o mundo, observa as nossas comunidades, vê os problemas que nos incomodam, que a gente quer participar ou tentar contribuir para a resolução. Depois tem o momento do pensamento, em que discute conceitos, investiga mais sobre conceitos, aprende mais sobre as populações que a gente quer ajudar, porque é importante, não é só importante querer ajudar, é preciso compreender quais são as necessidades do grupo de pessoas que a gente quer ajudar, senão a ajuda vai ser mais maléfica do que benéfica. O que eu gosto acerca deste experiential e-learning é que a gente não fica na conceptualização, dá o salto para a experimentação. Vamos tentar construir uma solução então. Vai funcionar? Não sei, talvez não, talvez sim, mas o problema aí não é se vai funcionar ou não vai funcionar. O problema é, eu quero construir e quero experimentar se a minha solução tem alguma viabilidade. Claro, vai falhar muitas coisas. Eu podia dar uma apresentação só sobre as falhas e as coisas que correram mal com esta abordagem. Fica para a próxima. Mas o problema é que da falha e do que corre mal vem a aprendizagem. Isso é que é o objetivo. Nós estamos numa classe, numa situação de formação. O trabalho que os meus alunos fazem para resolver os problemas que eles identificam nas organizações com quem eles têm alguma relação ou iniciam relações, não são pagos, por isso não há nenhuma troca de fundos. A troca que existe é de conhecimento e o benefício que muitos dos alunos retiram desta relação profissional é uma carta de recomendação, um estágio no verão ou até um emprego. Mas isso é outra conversa. E depois, o que é importante neste modelo é a reflexão. Reflexão não só no início, mas em qualquer dimensão, eu não quero chamar step, não quero chamar fase, porque as coisas não são assim tão claras. As coisas confundem-se às vezes. Quando a gente está a conceptualizar, cria um protótipo e o protótipo não funciona, volta à conceptualização. Estas coisas não vão assim direitinho. Mas não interessa. Este é o enquadramento com o qual estou a trabalhar neste momento. Apreciar também o vosso feedback, se quiserem partilhar as vossas ideias ou se quiserem desenvolver vocês próprios este enquadramento. Eu deixei também aqui publicações e recursos sobre os tópicos que eu discuti hoje e também mais alguns artigos sobre o ensino à distância na época da pandemia. E penso que é tudo. Eu acho que falei demais, mas pronto. Por favor, não se acanhem de me contactar. Sigam-me no Twitter. Estou a ver se consigo ter mais seguidores. E só aqui uma pequena referência.
Esta é a ferramenta que a gente usou para desenvolver os módulos online. Se vocês estiverem interessados em explorar, é uma ferramenta poderosa no mercado do e-learning. Não é barata, mas tem um free trial de 60 dias, 6.0, são basicamente 3 meses, 2 meses, 2 meses, vocês podem experimentar e até criar um produto. E este é o software que eu usei para criar esta apresentação. Se quiserem explorar, também tem uma opção grátis, que vocês podem explorar para variar as apresentações. E penso que é isto. Vou-me calar agora. Muito obrigada. E a eletricidade não foi abaixo e a trovoada já passou. Professora, muito obrigado pela excelente exposição. E ele só pedia para despartilhar o ecrã, ou interromper a partilha. Oh, ok. Ok, muito obrigado mais uma vez. Portanto, iria agora abrir a sessão para que quem quiser intervir com questões, quem quiser pode abrir o micro e fazer perguntas. Talvez fosse mais interessante, ao fazer a pergunta, também ligar a câmara, se puderem, para que a professora possa ver com quem está a falar, que é muito mais simples. Ok? Ainda ninguém decidiu fazer nenhuma pergunta. Ok, senta assim. A apresentação já está partilhada. Uhum. Deixa-me pôr aqui o link outra vez para responder à questão. Sim, pergunta. Professora, inicialmente, parabéns pela sua apresentação de uma forma muito clara, pedagógica, conosco mesmo a utilizar uma estrutura completamente acessível. Obrigada por ter partilhado numa comunidade com a dimensão dos Estados Unidos a sua experiência de pedagoga, e agora sim, que somos todos colocados a este desafio. Como vê pelo meu sotaque, eu tenho origens latino-americanas, estudei em Portugal e fui pega durante o período de quarentena a dar aulas para alunos de origem africana em Portugal. Então é com muita pertinência e muita vida vivida com aquilo que partilhou. Há um período de transição que nós agora, pedagogos e formadores, ultrapassamos, e essa é a minha pergunta. Como ultrapassar não só questões infraestruturais, mas, sobretudo, backgrounds do mesmo que se encontra virtualmente apenas, quando um projeto tem como deadline, como disse o seu exemplo e o meu também, 11 ou 12 semanas para atingirem determinados objetivos. Como criar ou atenuar esta transição, que nós sabemos que 2020, 2021 foi o que foi, nós estamos nos Estados Unidos e na Europa, premiamos 21, 22 com muitas dificuldades de acessibilidade. Harvard, por exemplo, disse que aulas presenciais só no próximo ano. E a minha pergunta era essa: como nós podemos atenuar o período de transição com backgrounds e diferenças infraestruturais de ordem, inatingíveis para nós, meros comunicadores? Muito obrigada, professora. Obrigada pela tua questão, Rosalina. Josina, certo? Certo. Obrigada pela tua questão, Josina. É uma questão interessante, porque é uma história, vou contar uma história rápida. A minha irmã é professora de matemática em Portugal. A gente nunca fala de trabalho, fala de outras coisas. E ela, pela primeira vez na nossa vida, a minha irmã telefonou-me e fez-me exatamente a pergunta que a Josina me fez: como é que eu vou fazer isto? E eu disse: então estes anos todos ainda não me fizeste pergunta nenhuma e agora vens aflita. Eu vou-te dar a ti a mesma resposta que dei a ela. Nesta altura, o stress é tão grande e as dificuldades são tão grandes porque há estas desigualdades todas em termos de acesso à internet e aos computadores. Nós, como os professores, temos que identificar o que é crítico. Ok, do currículo todo que eu tenho que dar, quais são as coisas mais críticas? E no caso da matemática, a matemática é uma disciplina que
que é fundamental, não é? Que constrói umas coisas em cima das outras. Qual é a parte mais fundamental que eu preciso ensinar aos meus alunos agora, durante este período de tempo? E só trabalhar nessas coisas que são críticas. O professor vai saber melhor que ninguém, porque o professor domina o conteúdo. Quais são as 3 coisas mais críticas que tens que ensinar na matemática no 9º ano, nos 3 últimos meses do ano letivo? E depois trabalhar isso com os alunos. E se for preciso telefonar, e se for preciso fazer intervenções que são low-tech, que são baixas em tecnologia, é preciso fazer esse trabalho, senão vamos já separar os alunos que têm acesso dos que não têm acesso e fazer o precipício que existe entre eles maior ainda. Outra pergunta que ela tinha, eu não sei se tem a ver com o que a Josina disse, foi ela ficava muito atrapalhada, como é que eu vou avaliar os alunos? Como é que vai ser? E eu outra vez tentei explicar que a avaliação que a gente tem na cabeça, de que o que é uma avaliação certa, tem que mudar. A ideia de que acontece muito aqui nas disciplinas, nos cursos online, nas disciplinas online que a Ohio State oferece. Os professores, principalmente os professores das áreas de física e de matemática, querem os testes online iguais aos testes que eles dão na sala de aula. E depois não querem que os alunos copiem. Quer dizer, a gente tem estas tecnologias todas, muitas delas são grátis, de colaboração. Claro que os alunos vão colaborar, certo? O que a gente tem que fazer é mudar o teste. O teste não pode ser desenhado da mesma forma que foi desenhado quando a gente tinha os alunos todos na sala de aula e estava a olhar todos para eles e não deixava ninguém falar. Agora eles vão falar, por isso eles têm que fazer um teste baseado em cenários, um teste baseado em problemas reais. Se estás a ensinar estatística, usa um problema de estatística que tem a ver com os dados da pandemia. Usa qualquer coisa real, que não pode ser copiado. Quando tu pedes a um aluno, escreve uma história sobre a tua experiência da quarentena, cada aluno vai ter uma história diferente, eles não podem colaborar em termos de, como é que é dizer, gerir ideias e falam uns com os outros e partilham imagens e outras coisas. Tudo bem, isso é só inspiração, é como se fosse um inspirational board no Pinterest, é só inspiração, mas a história vai ser única. Então, quando a gente vai avaliar estes alunos nas 3 coisas críticas que identificou, vai avaliá-los de uma forma que é única e que só eles é que vão poder resolver aquele problema, e que vai ser ligado de alguma forma à vida deles. Não pode ser o teste como antigamente, não vai dar certo. Ok, eu não sei se responder à tua questão, Josina, mas eu fiz o meu possível. Muito obrigada, professora. Também posso intervir? Força, Claro, professora. claro. Em primeiro lugar, de facto, agradecer e sublinhar muito sinceramente o interesse desta exposição. E acho que o interesse desta exposição foi ainda agora mais sublinhado e mais enfatizado ao perceber-se que na realidade o que preconiza no fundo é o modelo de aprendizagens ativas e significativas para os estudantes, independentemente dos recursos de que se pode servir, não é? Nestes conselhos que deu no período, agora para este período da pandemia, eu acho que destacou aspectos fundamentais. Primeiro, ser capaz de sublinhar o que é que vai ser mais essencial para as futuras aprendizagens dos estudantes. Ou seja, sublinhar e enfatizar aquilo, digamos, conhecimentos, competências que vão ser depois pré-requisitos para aprendizagens subsequentes. Acho que isso é de facto muito importante. Quando aconselhou a docente de matemática ou sua familiar a centrar-se no essencial, é evidente que esta ideia do essencial é reportada
ao desenvolvimento de competências que vão ser pré-requisitos necessários, absolutamente necessários para a própria progressão em aprendizagens subsequentes. Outra questão que eu acho que foi bastante interessante foi sublinhar também a possibilidade de diversidade na avaliação. Quando nós pensamos em avaliação, pensamos em modelos muito estereotipados. Mas eu, por exemplo, e pensem há quantos anos, eu como estudante na Faculdade de Letras de Coimbra, tive um professor que punha opções na avaliação, não é? Ou escolher X questões, ou elaborar apenas uma questão, mas que tinha que ter um cunho de originalidade e de reflexividade que de facto permitisse que o estudante, em vez de fazer 3 questões, apenas devia debruçar sobre uma questão. E, portanto, eu acho que muitas vezes, quando pensamos nestes exemplos, apercebemos que mesmo já digamos, com todo, desculpa eu insistir, mas que o movimento da educação nova trouxe já um conjunto de perspectivas para o ensino-aprendizagem que, por vezes, deixaram de ser exploradas, mas que, de facto, foram propostas. Esta ideia do problem-based learning tem, no fundo, uma centena de anos. Mas tem uma centena de anos e sabe porque não é o seu autor é americano. Mas eu acho que a questão fundamental foi nós, digamos, a educação nova era uma educação essencialmente para elites, mesmo quando não pretendia ser, e há uma necessidade absoluta de transferir muitas das suas propostas para contextos muito diversos. Contextos em que nós queremos, de facto, que todos sejam envolvidos nestes modelos de ensino-aprendizagem, que seja uma aprendizagem ao longo da vida e que consigamos chegar a comunidades que até agora estavam afastadas, eu não digo da escola, mas do ensino superior, do nível terciário de ensino. E nós agora pensamos o ensino, digamos, de nível terciário para todos, ou para quase todos. Eu acho que as grandes mudanças e os grandes desafios têm a ver com esta realidade. E as tecnologias podem servir e ajudar a estes desafios. Digamos, são um instrumento. E eu acho que isso ficou também claro na sua exposição. As tecnologias são um instrumento para realizar um projeto pedagógico. Não sei se concorda, mas e o projeto pedagógico tem de responder, tanto quanto possível, a uma necessidade sociocomunitária. Uhum. Este tem que ser a grande vocação também dos educadores, não é? Responderem a problemas e projetos da sua comunidade. Obrigado, professor Formosinho. Vamos ouvir a resposta da professora Ana Paula Correia, porque temos outras pessoas para poderem, outras pessoas que também querem fazer perguntas, está bem? A professora, se pudesse responder a esta questão. Eu não perdi um bocado na questão. O que eu posso dizer é que eu concordo 100%. Nada disto é novo, mas é a altura, mais do que a altura de ir buscar esses conceitos e aplicá-los agora. Porque agora nós temos uma necessidade premente, está a bater à nossa porta e nós temos que o fazer agora. Eu vou só acabar. Obrigada pelo seu comentário. Muito obrigada. Mais questões? Há aqui uma questão da Edma Santos, se quiser ligar o microfone. Sim. Força. Olá, Mea. Olá, Ana. Uma alegria ter você aqui juntinha
geograficamente dispersa, mas nessa triangulação Brasil, Rio de Janeiro, Ohio, Porto, Universidade do Porto, muitas saudades. Ana, parabéns pela sua conferência. Eu acho que você foi muito feliz ao escolher falar exatamente desse trabalho coletivo, em grupo, e da articulação da pós-graduação estrito sensu, online, com as necessidades educacionais da vida prática e em comunidade. Eu queria que você partilhasse com a gente a sua experiência nessa relação entre colegas que já faziam educação online. Então, assim como você, aqui no Brasil, fazemos e pensamos e teorizamos e orientamos em educação online já há mais de 20 anos, e muitas vezes esse nosso trabalho ficou muito restrito à nossa comunidade muito específica da tecnologia educativa. E agora estamos muito ativos, solicitados por várias comunidades, mas nem sempre pelas nossas próprias universidades. Então, como que agora você, seu grupo e seus colegas têm interagido com os colegas que não trabalhavam com tecnologias, e como que a universidade tem interagido com a escola básica? Porque cada vez mais torna-se urgente o diálogo. Então, de você, como é que tem acontecido na sua essa relação entre colegas, também entre as escolas? Se você partilhasse um pouco com a gente essa experiência nesse momento específico. Ok, obrigada, Maria, pela questão. Duas coisas. Em relação à relação da universidade ou do meu departamento ou da minha faculdade de educação com as escolas, a relação é estreita, porque nós temos o superintendente tem, que é parte está a fazer uma residência com o nosso departamento. A questão maior agora é como é que eles vão abrir as escolas. Essa é a questão. A questão nem é tanto como é que os professores vão ensinar à distância ou de forma remota, mas é como é que eles vão abrir as escolas e manter as crianças, os funcionários e as professoras e os professores protegidos desta ameaça na saúde pública. Principalmente quando foi decretado esta semana que as escolas públicas têm todas que abrir, de uma maneira ou de outra. Eu acho que a assistência que a Faculdade de Educação está a dar às escolas neste momento é ajudá-los a conceptualizar o plano da reabertura. Nem tanto a formação dos professores para ensinar à distância, porque o pânico agora é esse. Em termos dos colegas, houve uma, como a Matt estavas a dizer, nós temos escrito, falado, ensinado isto há mais de 20 anos. Temos andado neste caminho um bocado isolados. Agora, de repente, ficamos lá com as vedetas desta coisa toda. Nunca tive tanta atenção na minha vida dos meus colegas que querem dar aulas online e se viram para nós. Certo? Não estou habituada a esta atenção. Mas está a acontecer. E a gente quer partilhar o know-how e a expertise que a gente tem. Sempre quis partilhar, mas nunca foi oportuno. Então, temos feito sessões virtuais periódicas. É tudo voluntário, as pessoas que precisam de conselhos, querem ideias, como é que vão transferir as aulas dela presenciais, vêm a esses fóruns, digamos, são fóruns voluntários, e também temos dado aconselhamento à unidade da faculdade que dá apoio aos alunos, dá apoio aos professores para transformar as classes deles online. Ana, desculpa, você me disse que as escolas terão que retornar ao presencial com protocolos de segurança, mesmo com a pandemia em pico e sem vacina. Isso vai ser uma obrigatoriedade? As escolas não estão trabalhando remotamente, mas elas não vão continuar ao longo do ano, necessariamente terão que voltar, mesmo sem vacina e com a pandemia em altos picos de... A secretária do Ministério da Educação, acho que é assim que se traduz, anunciou esta semana
que as escolas têm que reabrir. Agora, qual vai ser a modalidade desse reopening, dessa reabertura, é o que eles estão a tentar conceptualizar. Abrir a escola, mas manter as pessoas afastadas. Para mim não faz muito sentido, mas foi as diretrizes do governo esta semana. Mas daqui a 3 dias pode ser diferente, por isso a gente trabalha em pânicos. Ok, agora mais o pânico dos alunos internacionais não podem ter aulas online só, senão vão ser deportados para os países deles. E agora já estamos nesse pânico esta semana, porque a diretriz saiu esta semana para criar disciplinas híbridas para que os nossos alunos internacionais possam inscrever, pelo menos numa, para poderem ficar e acabar os programas de doutoramento e de mestrado deles. É tudo, estamos aqui numa crise de um lado para o outro. Ok, Ana, obrigada. Nada. Prazer. Estamos todos realmente vivendo no pico do furacão, né? Uma coisa de cada vez. Um dia de cada vez. Obrigada, boa tarde. Nada, boa tarde. Obrigado. Mais alguma questão que alguém queira colocar à professora Ana Paula Correia? Não? Eu vou colocar só uma pequena questão que me chamou a atenção durante a apresentação, que me parece importante, que é o seguinte. A Ana Paula disse que nunca teve mais do que 20 alunos, ou seja, as turmas eram sempre entre 15 e 20 alunos, em grupos, e que para além da Ana Paula tinha sempre consigo uma espécie de mentor da prática. Isto é, o que estamos a falar é 2 professores, no fundo, ou 2 formadores para um grupo entre 15 a 20 alunos. Pronto, e a questão que se coloca, na minha perspectiva, com esta necessidade de formação à distância, com esta pandemia, nós sabemos em setembro como é que as coisas vão acontecer, como é que vê a possibilidade para grandes grupos? Ok, é uma questão justa. Só para clarificar, esta situação dos 15 a 20 e de ter o mentor da prática só aconteceu nos últimos 4 anos. Antes eu já tinha dado aulas usando este método de ensino com grupos que iam até aos 40 e sem mentor da prática. Se tem alguma experiência a tentar navegar esta metodologia com grupos maiores. Mas eu penso que a resposta é sempre a mesma. Simplifico. Eu agora faço as coisas mais sofisticadas porque posso. Não é por isso que demorei tanto tempo a explicar qual é o meu contexto de prática, de ensino, aprendizagem e como é que eu opero na universidade. Mas vocês perceberem melhor a minha realidade, senão isto parece tudo que acontece no mundo do lá, não é real. Então, quando eu tenho uns grupos grandes e não tenho ninguém que me dá apoio, eu acho que tem que simplificar. E o projeto tem que ser mais simples. O problema, por exemplo, em vez de deixar os alunos brainstorm o problema, eu dou o problema e toda a gente trabalha. Uma coisa que eu fiz já não me lembro exatamente qual é o problema, mas havia um problema A, e o problema A tinha 5 partes. Então, cada equipa trabalhou numa das partes do problema. Mas, de qualquer forma, o design da aprendizagem, o design da experiência vai ser diferente dependendo das condições que eu tenho. Mas a centralidade é a mesma, criar qualquer coisa real. Mas esses 40 com que trabalhou foi à distância ou era presencial, esses 40? Os 40 eram à distância. Também foi à distância. Mas o projeto não tinha nada a ver com esta qualidade. Eu não estou a dizer que não tinha qualidade, mas não tinha esta profundidade. Como eu mostrei-vos o melhor projeto da minha classe neste semestre que passou, certo? Esses projetos que eu fiz não tinham este tipo de profundidade, mas ensinavam aos alunos coisas importantes. Trabalhar numa equipa virtual não é fácil. A maioria das pessoas não gostam de trabalhar em equipa, quanto mais virtual. Aprender a trabalhar numa porção de um projeto que vai adicionar um todo, que é é uma coisa realista, porque muitas companhias trabalham assim, eles têm equipas de todo lado do mundo e cada um está a trabalhar uma parte do problema
e depois há o manager, o gestor do projeto, que traz as coisas juntas. Eu atuava mais como o gestor do projeto. Eu posso falar de mais estratégias, mas só para dar uma ideia. Ok. Mais alguma questão que alguém queira colocar? Já agora só, como ninguém quer... Sim, professora Formosinho. Digamos, não sei se posso. Pode, força. Nesta última, digamos, quando trabalhou com a grande equipa, de algum modo o problema foi apresentado por si. Sim. E era um problema fictício. Nós não tínhamos um cliente. Porque ter um cliente para gerir com 40 alunos, eu não conseguia fazer um bom trabalho. Então, às vezes, os problemas não eram um problema a responder a uma necessidade de um cliente, como a gente teve aqui. Aquela coordenadora do programa era a nossa cliente. Não, era um problema real, mas não tinha um cliente. O cliente era fictício. Porque adicionar a camada de complexidade que ter um cliente real adiciona à disciplina é muito grande. Eu compreendo. Porque agora tens que gerir essa relação também. Sim. De forma profissional. Tenho que ensinar os meus alunos a serem consultants, como é que vocês dizem? Consultores. Não é? Porque eles têm que usar uma linguagem e usar uma metodologia para interagir com o cliente, que tem que ser profissional. E eu tenho que ensinar isso também. Que eu faço de boa vontade, mas não posso fazer quando tenho 40. Já compreendi. Obrigada. Nada. Digamos, a metodologia de base é a mesma, mas é evidente que o processo vai mudar com a extensão do grupo. E com as condições que tu tens para trabalhar, não é? Sim. Obrigada. Nada. Mais alguma questão? Então, para terminar... Eu queria partilhar... Se queria usar só o bate-papo, eu posso deixar, não é? Vou pôr o link para o Google Docs que eu criei com trabalhos de muita gente nesta, inclusive tenho uma referência para o trabalho da MEA, a mim, os meus artigos sobre esta problemática e alguns blogs, artigos de blogs e coisas muito interessantes que têm sido publicadas nestes 2 meses. Eu recolhi isso para vocês, quero partilhar e depois também queria deixar ficar no bate-papo o meu e-mail e o meu... No caso vocês me quiserem seguir ou contactar. Ok, agora queria fazer isso antes que me esquecesse. Não há problema. Eu gostava só de colocar uma questão simples, que era... Vamos imaginar que tenho o papel de consultora do ensino português nesta altura e que estamos aqui a acabar o ano letivo, vamos todos de férias em agosto e vamos todos acordar em setembro, digamos assim, para uma nova ou velha realidade. Quais são os principais conselhos que daria a um corpo docente de uma instituição que devem adotar para enfrentar esta situação? Primeiro, descansem bem. Estou a falar a sério. É importante uma pessoa ter descanso mental e emocional, porque é muito difícil gerir esta situação. Depois, põe os alunos em primeiro lugar. Os alunos são os últimos que têm que sofrer com esta situação. Façam tudo o que puderem para acomodar os constrangimentos dos alunos e não os penalizem. Façam as coisas simples, descomplicadas e acessíveis aos alunos. Okay, o terceiro é as coisas não vão melhorar, por isso nós temos que nos adaptar a esta situação, mesmo que a vacina seja descoberta, vai criar outros problemas sociais de distribuição, de acesso, de preço, de monopólio. Vamos ter que fazer, acho que o meu terceiro conselho é tentar conceptualizar esta situação e fazer algum sentido dela e criar este novo normal. Cuidar de nós, cuidar dos nossos alunos e criar
um balanço da nossa vida e com a nova realidade. Eu sei que são simples, mas é genuinamente o que eu sinto. Não há altura de complicar. Ok, obrigado. Mais alguém quer colocar alguma questão? Se mais ninguém quer colocar nenhuma questão, ficamos então, terminamos aqui este conjunto de sessões ter acesso aos dados. Na terceira semana virtual do DCT. Vamos terminar com os 3 conselhos da professora Ana Paula Correia, em especial o primeiro que ela deu, que é: vamos descansar todos para férias em agosto. Conseguimos regressar com força suficiente para o embate que aí vem, porque não sabemos como é que as coisas vão funcionar. Obviamente, vocês ir nos Estados Unidos com essa medida de ter que regressar tudo ao presencial cria muitos problemas para quem é overseas, não é? Quer dizer, os estudantes estrangeiros. Aqui em Portugal não há tanta essa dificuldade, mas vão existir outras de certeza. Outras? De certeza. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Não me vou esquecer de uma coisa que disse no final da sua apresentação, que foi, passo a citar: fica prometido que eu posso fazer uma próxima sessão para explicar as falhas. Portanto, eu apontei aqui para não me esquecer. Portanto, fica já combinado que em setembro ou outubro iremos ter uma nova sessão com a professora Ana Paula Correia, porque ela prometeu, portanto está gravado. E está gravado, portanto, só com as falhas, que é sempre importante as falhas para podermos aprender, não é? É com falhas que se aprende. E, portanto, só me resta a todos que tiveram a paciência para ouvir-nos nestas 3 semanas e no próximo ano letivo, a partir de setembro, outubro, iremos regressar a este modelo, mesmo que estejamos todos possíveis de estar presencial. Penso que se poderá manter este modelo de webinars com convidados especiais como a professora Ana Paula, e portanto que é mais fácil que todos possam estar no mesmo espaço e estando cada um na sua geografia diferente, com fusos horários diferentes, portanto o que torna isto muito mais apelativo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e em especial muito obrigado à professora Ana Paula Correia. Um bem-aja e umas boas férias. Obrigada a todos. Até breve. Tchau. Até mais. Tchau. Bom final de semana. Obrigada. TTPS